Amém. Deus é bom. Deus é tremendo, amados irmãos. Como é maravilhoso a gente estar junto aqui em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Esse momento já estava reservado no coração do Pai. Eu sei que muitos de nós fizemos um grande esforço para estar aqui hoje. E além das nossas forças, estava o Senhor, derramando sobre nós a sua graça, derramando sobre nós o seu poder, para que a gente pudesse estar aqui. A palavra do Senhor diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Que o Senhor possa falar, continuar falando conosco. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo possa nos encher nesta noite, Pai. E que aquilo que o Senhor quer transmitir a nós, que a gente possa receber, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias. Irmãos, eu vou falar um pouco sobre a queda do homem. Falar um pouco sobre o pecado da raça humana. Deus criou o homem perfeito, porque Deus é perfeito. Deus, Ele é completo. Deus, Ele é ausente de qualquer contaminação. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia. Deus é bom. Deus é a fonte de toda a bondade. Ele criou todas as coisas perfeitas, como perfeito Ele é. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado sem defeitos. O homem foi criado completo, assim como Deus é completo. O homem foi criado sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Aleluia. Glórias a Jesus. Irmãos, o homem foi criado perfeitamente. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem completo. O homem não tinha necessidade de mais nada, porque ele recebeu do Pai a própria imagem e semelhança. Quando Deus nos criou para se relacionar conosco. Que privilégio! A gente pode imaginar toda a criação de Deus, todas as galáxias e tudo que nela existe se relaciona com o seu Criador, porque é obra da mão do Pai. E nós fomos criados de uma maneira muito especial, porque cada um de nós fomos dotados de uma consciência e de uma aproximação do Pai, porque Ele nos criou para sermos amigos de Deus, para sermos família de Deus. Qual das criaturas é amigo de Deus? Qual das criaturas pode ser filho de Deus, família de Deus? Deus nos criou para sermos família dele. É um privilégio muito grande. É algo que a gente não entende. Por isso, todo dia nós precisamos orar ao Pai, para entender o quanto isso é grandioso.
a oportunidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus criou Adão, perfeito. O homem sabia qual era a vontade de Deus. Quando Deus criou o homem, não era necessário o homem ficar na dúvida o que podia fazer e o que não podia. Deus foi claro. Deus queria se relacionar com o homem, esperava que o homem fosse voluntariamente amigo dele e apenas deu uma ordem de não comer de uma árvore. Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem sabia qual tinha sido a proibição que Deus deu. As demais coisas o homem podia fazer de tudo. O homem foi criado com poder. Deus deu ao homem atributos. Deus deu ao homem poder dele dar nome aos seres, dele cultivar e guardar o jardim. Quando a gente lê a Gênesis, diz que o homem tinha à sua disposição todas as frutas do jardim. O homem tinha saúde perfeita. O homem tinha comunhão perfeita com o Pai. Apenas tinha uma proibição: da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a única restrição, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O homem tinha o poder de decisão de voluntariamente se relacionar com o seu Criador, não apenas como Criador, mas como família. Mas o que aconteceu? O homem caiu. O homem resolveu se afastar de Deus. Existe algo que mudou completamente a história da humanidade. Foi o pecado. E nós vamos estudar sobre o pecado do homem e a sua consequência. Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui temos o relato da queda do homem. Aqui temos o relato de como o homem caiu e perdeu a comunhão com Deus. Deus perfeito, cheio de toda bondade, cheio de toda alegria, de toda perfeição. Ele criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, e deu ao homem dos seus atributos, da sua glória. A glória de Deus foi manifestada no homem, não porque Deus transferiu para o homem, mas porque a criação manifesta a glória de Deus. E de repente, o homem caiu. O homem perdeu toda a perfeição. O homem perdeu a imagem e semelhança. O homem perdeu o poder que ele tinha de se comunicar com o seu Criador. O homem se estragou, ficou imprestável, ficou inútil. Não havia mais nenhuma graça, não havia mais nenhuma beleza. O homem perdeu a comunhão com o seu Pai por uma escolha dele de se afastar. Enquanto o Criador queria que o homem se aproximasse dele, o homem tomou uma decisão chamada independência de Deus. E o homem se afastou. E esse se afastar de Deus
teve suas consequências. Teve uma atitude que mudou a história da humanidade. O homem pecou. O homem se tornou independente de Deus. O homem antes tinha a vida de Deus, agora passou a ter morte. Primeira consequência do se afastar de Deus: morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Aqui temos muitos trabalhadores. Estamos vivendo um momento delicado da nossa economia. Depois de um mês de trabalho, a gente recebe o salário para administrar todo mês com aquele recurso que chega às nossas mãos. O homem pecou. O homem recebeu um salário. O salário foi a morte. Estávamos vendo que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, tudo era perfeito. O homem comia dos frutos do jardim. O homem tinha à sua disposição os alimentos no seu estado natural. Hoje a gente compra, tem mais conservante do que a essência daquele alimento. A partir da queda do homem, o nosso planeta começou a entrar no estado de degradação irreversível por causa do pecado da humanidade que começou com Adão. A segunda consequência do pecado foi separação. Isaías 59, de 1 a 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. O homem foi criado para ser bênção, se transformou em maldição, por uma escolha própria. A iniquidade, a maldade, a injustiça, a impiedade, a perversão, a injustiça que veio do seu próprio coração tomou conta de todo o seu ser, e o homem passou a fazer toda sorte de safadeza e de pecado. O homem, por causa de tudo isso, se transformou inimigo de Deus, inacessível a Deus, por causa dos pecados do próprio homem. Deus não tem como ficar com os olhos vendados. Ele é superior, supremo, perfeito e completo. Mas são os nossos pecados que fazem com que Ele não nos veja, e fazem com que Ele não me tape os seus ouvidos, porque a sua presença não chega. Pecado, impureza, imperfeição. Outra consequência do pecado: escravidão. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Uma das consequências do pecado: o homem pensou que ia ficar livre de Deus, mas terminou ficando escravo do pecado, porque andamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem é feito de carne, espírito e alma. O Espírito de Deus era quem direcionava o ser humano. O Espírito de Deus é quem direcionava o homem pelos caminhos de Deus. Quando o homem pecou, o homem perdeu a
comunhão com o Pai. E passou a se tornar escravo da carne. A carne passou a fazer com que o homem andasse segundo seus próprios desejos, com os seus próprios impulsos, a vontade da carne e dos pensamentos. E aí tivemos como consequência a ira de Deus. A outra consequência do pecado, a habitação. Romanos 7, de 15 a 21. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Nesse texto, existem 3 palavras que eu grifei: a palavra habitação e a palavra resíduo. Se o pecado fosse algo que estivesse acessível ao homem, numa esquina ali na frente, o homem só ia desviar a rota, só ia mudar o caminho. Só que quando o homem peca, o pecado passa a ser parte constituinte do seu corpo. Assim como o ser humano tem cabeça, troncos e membros, o homem passou também a ter, como parte do seu corpo, o pecado. Ele passou a habitar em nós. Por mais que a gente fuja do pecado exterior, ele está na nossa carne. O pecado passou a habitar no homem. Habitação. E a pergunta é: quando o homem peca, Deus chega para o homem e diz: Adão, onde estás? E Adão responde: ouvindo a tua voz e vendo que estava nu, me escondi. E Deus diz: quem te fez saber que estava nu? Por acaso comeste da árvore que eu disse que não comesses? Adão diz: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. O Senhor pergunta para ela: o que foi que fizeste? Ela diz: a serpente me enganou. Ele pergunta para a serpente: não, porque a serpente nessa hora não falou. Mas qual foi a consequência de tudo isso? Na continuação dos versículos, mostra a consequência do pecado para a humanidade. Houve consequências para Adão, houve consequências para Eva, houve consequências para a serpente, por causa da árvore que o homem comeu. Quem foi o culpado? Eu estava compartilhando essas palavras com meu filho Gabriel, e quando eu estava falando com ele, ele perguntou: pai, quem foi o vilão da história? O homem, a mulher, a árvore ou a serpente? Meu filho tem 8 anos. Eu nunca tinha pensado nesses detalhes todos, mas a pergunta eu faço a você: quem foi o culpado? Quem é o vilão dessa história? O homem, a mulher, a serpente ou a árvore? O homem cometeu o pecado de se afastar de Deus. Como vimos há pouco, Deus é claro em suas ordens. Não deixa dúvida. Deus chegou para Adão e disse: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus deu essa ordem ao homem. Adão, cabia a Adão repassar para sua esposa. Ele era o cabeça de sua família. As mulheres vão dizer: ainda bem que estou livre. Após a queda do homem, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e Deus, mesmo assim, não desiste do seu propósito. O que Deus faz? Ele escolhe o povo de Israel, para ser a sua família. E a esse povo de Israel, Deus
dá os mandamentos. Claro, os mandamentos que Deus deu ao povo de Israel são claros. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel se afastou de Deus. O povo de Israel tinha homens, tinha mulheres, crianças, mas o povo saiu da presença de Deus. A vontade de Deus é clara. Deus sempre diz ao homem qual é a sua vontade. Deus hoje tem falado para toda a humanidade. Toda a humanidade sabe qual é a vontade de Deus. Talvez alguns não queiram saber, mas está disponível. Hebreus capítulo 1, de 1 a 2, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então hoje Deus tem falado à humanidade através do seu Filho. Todo aquele que ouve o Filho de Deus é nascido de Deus. Todo aquele que ouve o Filho de Deus e não o obedece está em desobediência a Deus. De modo que, assim como Adão um dia escolheu se afastar de Deus, assim como o povo de Israel um dia se afastou de Deus, toda a humanidade hoje, que através de Jesus tem acesso à salvação e tem a possibilidade de se tornar a família de Deus, quando o homem se afasta de Deus, ou a mulher, ou a criança, deixando de temer ao Senhor, deixando de dar atenção às coisas do Senhor, ele está tomando uma escolha. E as nossas escolhas têm consequências. O homem toma uma atitude de independência, de andar segundo a sua vontade, de fazer aquilo que tem no seu coração. Termina com uma consequência drástica: a morte, a separação, a habitação, a escravidão do pecado. Romanos 3, de 9 a 18, fala que a raça humana se transformou numa raça imprestável para Deus, inútil, sem serventia. Romanos capítulo 3, de 9 a 18. Que se inclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Misericórdia, irmãos. Que consequência terrível. A nossa realidade hoje do mundo, terrível. Isso que foi lido agora na palavra é o que nós percebemos na raça humana. Não há temor de Deus, não sai nada de bom. A Bíblia diz: não há temor de Deus diante de seus lábios. Em Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Que lamentável situação ficou a humanidade. Nós que outrora fomos criados para sermos um com Deus, família de Deus, amigos de Deus, hoje se transformou, a humanidade se transformou em inimigo de Deus, imprestável. Isso fruto de Adão. Adão teve filhos,
e reproduziu uma geração pecadora. Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Viveu Adão 120 anos e gerou um filho à sua imagem. Não mais a imagem de Deus, mas a sua imagem, uma imagem decaída, inútil, imprestável. E assim tem se transformado a humanidade num povo imprestável para Deus. De que maneira o homem peca? De que maneira nós pecamos como consequência do pecado? Nós pecamos por ação, por palavras, por pensamentos, por omissão ou por intenções mais. Primeiro, ação, cometendo obras mais. Gálatas 5, de 19 a 21, diz assim, Gálatas 5, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As ações, as práticas destas coisas foram consequência do pecado. Através também de palavras, dizendo coisas que desagradam a Deus. Efésios 4, de 29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de engano, nenhuma palavra de mentira, nenhuma palavra de blasfêmia. Quantas blasfêmias as pessoas falam? Quantas mentiras? Quantas palavras maliciosas? Consequência do pecado. Outra consequência: o homem peca através de pensamentos. Pecamos só imaginando, só planejando, sonhando com coisas desagradáveis e que afrontam a santidade do Senhor. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando o homem se afastou de Deus, ele passou a fazer a vontade da carne e dos pensamentos. O homem pensa, planeja, depois executa. Quantos pensamentos maus o homem tem pensado? E a partir desses pensamentos, tem afrontado a santidade de Deus. Omissão: aquele que sabe fazer o bem não faz, nisto está pecando. Mateus 25, de 41 a 46, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste,
Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que eu deixastes de fazer a uns destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25 relata o próprio Senhor falando sobre a sua vida e o seu julgamento, e diz que à sua direita ficarão as ovelhas e à sua esquerda os bodes. E ele passa a dizer o que faz com que alguém esteja em um lado ou em outro. Deus tem falado conosco muito esses dias. Este ano nós temos vivenciado algo novo aqui em Campina Grande, de fazer o bem. E a gente percebe que Jesus teve toda a sua vida na terra fazendo o bem. A Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia fazendo o bem. Somos, como discípulos do Senhor, desafiados a seguir seus caminhos. Sem Jesus, o homem não faz o bem. Sem Jesus, somos insensíveis à dor do outro. Jesus, no contrário, foi sensível à nossa dor. Sofreu em nosso lugar. Morreu a nossa morte, para que tivéssemos vida e perdão. Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Por último, nós pecamos quando temos intenções más, quando fazemos algo que não agrada a Deus. Por que não agrada a Deus? Porque a nossa intenção era de agradar aos homens. Fazemos boas obras para agradar a homens e não ao Senhor. Efésios 6, de 5 a 8, diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Que as nossas intenções possam ser intenções de agradar o nosso Mestre, de agradar o nosso Senhor. A tentação. O homem, antes de pecar, ele foi tentado. A gente lê e conhece em Gênesis 3 que o homem foi tentado a comer a árvore. Em 1 Coríntios capítulo 10, de 11 a 13, diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Não vos veio tentação além das vossas forças. Somos tentados, irmãos. Adão, perfeito, não tinha nenhuma natureza pecaminosa ainda. Ele foi tentado e caiu. E se nós já nascemos cheios de pecados, quantas tentações nós passamos, quantas lutas, quantas investidas do inimigo e enganos da carne, tentando nos destruir, nos afastar do Pai. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não foi uma tentação sobrenatural. É uma tentação que a gente pode resistir. Qual é a origem do pecado? De onde veio o pecado?
Gênesis 4, a partir da parte B, do versículo 4 ao 7, diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A Caim e Abel fizeram ofertas ao Senhor. Deus não se agradou da oferta de Caim, ele se agradou da oferta de Abel. Caim irou-se contra Deus. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado vem nos tentar, ele vem contra nós, cumpre a nós, cabe a nós resistir à tentação. Por último, irmãos, nós estamos no mundo, e o mundo tem muitos enganos. Nós precisamos estar firmes na fé, para que o mundo não nos engane, as coisas do mundo não nos traguem e destrua. A tentação não é um pecado. Muitas vezes nós somos tentados e podemos até pensar que já caímos. Somos tentados, mas o pecado não se consumou ainda. Nós precisamos resistir ao pecado. Lucas 4,13 diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Nesse texto mostra que Jesus em tudo foi tentado. Ele em tudo foi tentado, mas ele resistiu ao pecado. Hebreus 4, de 14 a 15 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a confissão. Esse próximo versículo, ele tem duas negativas, e muitas vezes a gente pode não entendê-lo. Para que esse texto fique bem claro, você vai tirar os dois nãos, que aí a gente lê esse texto direto e fica mais claro. Diz assim, porque temos um sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Aí diz mais: ele foi tentado em todas as coisas. Irmãos, quantas tentações a gente passa? Alguns na área de pureza, outros na área financeira, outros na área familiar. Jesus foi em todas as áreas tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós tínhamos um homem, Jesus, que venceu, que não pecou, que foi tentado em todas as coisas, mas foi firme até o fim. Para ele devemos olhar, com ele devemos caminhar, e nele devemos permanecer até a sua volta. Olhemos, pois, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que passou. Jesus venceu. É olhando para ele que nós iremos vencer.